Olá, tudo bem? Estamos nós aqui novamente nessa live e hoje nós vamos falar por que o abandono, o choro, influencia a criança a engordar. Bom, vamos relembrar um pouco aqui da onde que vem tudo isso e como é que a gente consegue fazer esse alinhamento, tá? Para quem não sabe, existe vamos dizer assim, uma forma de você estar olhando para o seu corpo e entender como é que a sua mente funciona. E o que é isso? Isso é análise corporal e comportamental. Para quem não sabe, eu estou finalizando a minha formação de analista corporal e comportamental. Para quem não me conhece, eu sou contadora de histórias. Ao longo da minha carreira, eu desenvolvi uma metodologia que é o Educando com Histórias. E junto disso tudo, tem um estudo de neurolinguística, neurociência, aonde a gente vai juntando e tirando o melhor de cada coisa. E eu fiz o Educando com Histórias. E agora eu estou finalizando a minha última formação, por enquanto, que é analista corporal e comportamental. E o que é isso, afinal de contas? Isso é quando você olha para o corpo da pessoa e pelo formato do corpo você entende como a mente funciona. Isso começou, são 5 fases que elas começam lá na barriga, o bebê na barriga da mãe e vai até mais ou menos 5 anos de idade na criança, tá? Então ela passa por 5 fases, são 5... Ela vai desenvolvendo o mecanismo de sobrevivência em cada uma dessas 5 fases, que vem através da dor, porque é o mecanismo que ela tem de sobrevivência para cada situação dessas fases que ela vai passando, tá ok? A primeira é quando o bebê está na barriga, a segunda é na amamentação, a terceira é quando a criança começa a interagir com o mundo, a quarta é quando ela sai do desfraude e a quinta é quando entra a sexualidade da criança, quando ela está com 5 anos. Então você passa nessas fases. Depois vem as fases do desenvolvimento social e são outras coisas. Essa fase do desenvolvimento infantil, essas 5 fases, tudo isso acontece por causa da mielinização. O que é isso? Por causa da coluna. Então, cada parte vai acontecer num pedaço, essa mielinização vai acontecendo na coluna, tá ok? Então, só para vocês terem. E da onde que vem todo esse estudo? Isso é uma ciência, tá? Isso é um estudo, ninguém tá inventando nada, ninguém inventou nada. Começou com Freud, depois com um aluno do Freud que foi Reich, e aí depois veio... Lowen também. E aí o que acontece? Um grupo de pessoas, de 3 pessoas, eles resolveram pegar essas informações e a partir dessas informações eles montaram todo um esquema onde você consegue analisar o corpo da pessoa. Porque o Reich, ele entendia que a mente e o corpo da pessoa são um só. Isso que é legal. E esse grupo de pessoas, que é o Corpo Explica, é o qual eu estou fazendo a minha formação, eles desenvolveram ferramentas onde você consegue, através de um gráfico, pontuar cada parte do corpo, e aí você tem uma porcentagem onde você, através desse gráfico, você consegue ali saber quais são os traços mais predominantes. Vou fazer um alinhamento aqui com vocês. Essas 5 fases que a criança passa, tá? O que vai acontecer em cada fase é que vai determinar esse formato do corpo. Então, as fases que ela sentir maior dor, no sentido que ela vai estar desenvolvendo esse mecanismo de sobrevivência muito maior, então é muito individual, vai depender da situação dessa criança, desse bebê e da parte externa também. Então,
existem todas essas influências. E aí ela vai ter alguns mais desenvolvidos, não desenvolvidos, vão ser com pico muito maior, tá? Com uma porcentagem muito maior. E a partir daí você consegue, através do corpo, determinar quais são esses que acabaram sendo mais predominantes nessas 5 fases da criança. Lembrando que nós temos todas. E tudo que foi decidido, resolvido aqui, você vai levar para o resto da sua vida. Lembrando que isso veio de uma dor, de alguma situação, de uma sensação que este bebê, que esta criança teve nesta fase. Então, pode ser que na barriga da mãe ela ficou muito mais introvertida, não quis se movimentar, então a energia vai toda para a cabeça. Na amamentação pode ter ocorrido várias situações onde ela acaba, esse traço de caráter acabou tendo um índice muito maior. Então vai depender muito disso. Isso é muito pessoal, percebe isso? Porque cada um vai ter uma característica no seu corpo e a predominância desses traços de caracteres, tá ok? Então, só fazendo esse alinhamento para estar entendendo. A gente está falando do segundo traço de caráter que aconteceu lá na amamentação. Qual é a ideia dessas lives de hoje e amanhã e da de sexta-feira? É da gente mostrar para vocês que quem tem esses 2 traços de caracteres, que são a amamentação e que é aqui no desfraude, esses 2 traços de caracteres são os que mais têm tendência para engordar. Então vai depender muito do seu gráfico aqui, dessa ferramenta que um analista corporal e comportamental formado pelo Corpo Explica tem acesso e vai estar utilizando para cada pessoa. O que acontece aqui? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho o último traço de caráter, ele é o meu maior percentual, tá? Então, eu tenho 28% nesse último traço de caráter. E esse é o meu segundo, que é o que rolou na amamentação. Esse eu tenho 25%. Então, o que acontece? 24%. O que acontece? Significa que esse traço meu de caráter, ele vai ter a tendência a engordar, certo? Por quê? Porque ele tem uma porcentagem muito grande. Então, o que acontece? São aquelas pessoas que têm mais bochechas, são mais arredondadas, não significa que podem ser mais cheinhas ou não, que tem o ombro arredondado, são mais escorridas. Então, a gente tem os 5 traços de caracteres desenvolvidos no nosso corpo. Uns vão ser mais acentuados do que outros, vão estar em mais destaque do que outros. Como eu falei para vocês, eu tenho esses 2, ainda tenho aqui o meu terceiro. É muito pessoal esse gráfico, tá? Aonde existe a porcentagem, aonde é analisada a porcentagem de cada traço. E para que serve isso? Para você se entender melhor, sabendo que eu tenho esse último traço de caráter, é o meu principal. Depois, logo após, vem esse outro, que é essa parte que rolou na amamentação. E depois eu tenho esse, que foi a interação. Eu consigo saber como é que eu funciono. Então, existe uma porcentagem em mim que precisa estar no meio das pessoas. Eu preciso falar bastante. Então, quem me conhece sabe que eu falo bastante. Eu preciso chorar. Então, é importantíssimo para mim chorar quando eu tô sentindo esse vazio no peito. Porque esse vazio no peito, que esse traço ele sente,
a gente quer preencher ele, é um vazio. E a nossa maior dor é a dor de ser abandonado, sabe? De ficar sozinho, de não ter ninguém à nossa volta. Então a gente quer estar o tempo inteiro com pessoas em volta, conversando, sendo o centro das atenções. Você quer que as pessoas te ouçam e às vezes chora mesmo e às vezes acaba substituindo. Se você não tem um ambiente, se você não propicia para a criança um ambiente seguro, aonde ela possa chorar, aonde ela possa conversar e falar, vai emendar uma história na outra para falar uma coisa. E se ela percebe que a pessoa não está dando atenção para ela, o que acontece? Esse vazio vai ficar na dor, porque não está sendo preenchido. E o que essa criança vai fazer? Ela vai comer, ela vai procurar a comida, ela vai roer unha. E quando ela for ficando adulto, na fase do adolescente para adulto, ela vai descobrir outras coisas para preencher esse vazio. Faz sentido isso? Percebe? É um vazio aqui. E aí ela vai preencher como adulto. Ela vai preencher com vícios, com cigarro, com bebida, com drogas. Por quê? Porque é uma criança, esse traço de caráter, quando ele tem uma porcentagem bem alta, o que acontece? Quanto mais a sua porcentagem, mais intenso você é. Percebe isso? Porque você vai precisar muito mais de pessoas do seu lado. É um traço que quando tá na dor, chora muito e às vezes tranca esse choro, porque deve ter escutado de algum adulto a seguinte frase: engole esse choro. Então o que acontece? Ela não pode chorar. Ela tranca o choro dela. Então, imagine você não conseguir colocar para fora, porque esse traço de caráter, ele precisa colocar para fora, precisa sair pela boca. Se ele não consegue se expressar, se ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo, e às vezes nem tem explicação que ele está sentindo, ele precisa só chorar. E se ele não tem esse ambiente seguro, aonde ele pode chorar, ele vai ficar na dor. E ficando na dor, ele vai procurar coisas para preencher isso. Então, o que ele vai procurar? Ele vai procurar comer, roer unha. E às vezes, se é criança pequena, às vezes vem em birras. Ainda mais se está ligado com esse outro traço de caráter que eu vou estar falando amanhã, que são os que carregam o mundo nas costas, que são os mais quadradinhos. E eles têm... na dor sentem muita raiva. Então se junta esses dois, a porcentagem desses dois traços de caracteres elas são altas, o que acontece? Vai ser uma criança extremamente com raiva, guardando tudo, e quando explodir vai explodir, mas nós vamos falar dele amanhã, tá ok? Na live de amanhã. Então, se você cria um ambiente seguro para essa criança em casa, ela pode chorar. Ela entende que ela precisa conversar. Então você dá atenção para ela. Quando você for conversar com essa pessoa, você não está entendendo. Se você for muito racional, esse traço de caráter que desenvolveu na amamentação, ele não é nada racional e também não é rápido, não exige a rapidez dele, não exige o raciocínio dele. Por quê? Porque ele é mais sensível, ele é mais sentimental, ele está ligado às sensações, tá? Então, você tem que perguntar para ele o que você está sentindo. Ou se você explicar alguma coisa para ele, você pergunta: faz sentido isso para você? Então é sempre isso. Eu estou tentando sentir o que você está me falando.
Então, são essas sensações que você vai estar lidando com esse traço de caráter que desenvolveu lá na amamentação. Não exija dele que ele seja rápido. Não exija dele que ele te explique racionalmente o que está acontecendo na cabecinha dele. Primeiro que a energia dele está aqui embaixo. É sensação. Então tá aqui no coração. Olha só, coração, sensação. Aqui, mente racional. Então, esse traço de caráter vai estar aqui. Tanto é que é engraçado você ver quem tem esse traço de caráter bem acentuado. Quando ele vai falar alguma coisa, você pergunta alguma coisa para ele, e aí o que você achou disso tudo, dessa explicação? Ele vai pôr a mão aqui, eu senti que foi legal. Então ele vai pôr a mão aqui, porque ele é sensação, ele traz para cá. Então comece a perceber isso nas crianças que estão à sua volta, seja seus filhos, seus sobrinhos, seus alunos. A importância de você não tratar todos que estão à sua volta igual. Tem esse ditado, né? Que você trata todo mundo igual, ou você trata as pessoas como você quer que te tratem. Não dá para ser assim. Sabe por quê? Porque pessoas desse traço de caráter, elas gostam, como elas são mais sensitivas, elas são mais sinestésicas. E aí o que acontece? Elas adoram abraçar, elas adoram estar no meio de pessoas. E se tem uma pessoa que gosta mais de se isolar, não gosta de aparecer, gosta de ser invisível, e aí você pega e trata essa pessoa com abraço, com sensações, ela não vai gostar. Então a gente tem que aprender a observar cada pessoa. E cada pessoa deve ser tratada do seu jeito. Do jeito que ela precisa ser tratada, do jeito que ela é. Mas aí eu vou estar mudando. Não, as minhas características, não sei. Não, você não vai estar mudando. Você vai estar olhando para aquela pessoa e conseguindo o que você quer dela. Se é uma criança que precisa de abraço, precisa de atenção, se você quer dela uma boa comunicação como pai e mãe, então você tem que tratá-la do jeito que ela quer ser tratada e não do jeito que você quer que te tratem. Percebe isso? Faz sentido isso? Porque é importante a gente perceber isso nas crianças e nas pessoas que estão à nossa volta. Porque a mesma referência que você tem para criança é a mesma referência que vai para adulto. Existem adultos que adoram abraçar, outros não gostam que toquem. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E dessa forma a gente vai se comunicar muito melhor com essa criança e com esse adulto. E tem outra coisa também, gente. Como essa criança ela é muito sensível, né? Ela usa muito a intuição dela, porque está dentro das emoções, não é? Então, de que forma você consegue tá abordando ela e tá se comunicando ela? A primeira coisa é ouvir o que essa criança tem para falar, sem questionar, sem interromper, sem fazer nada disso. A outra coisa é você espera ela terminar de falar. E aí você valida o sentimento dela, tá? Você olha para ela e demonstra para ela, falando ou abraçando, que o que ela falou é importante para você, faz sentido para você. Mesmo que você não concorde, mas é importante você validar o sentimento da criança. Se ela tá com raiva, se ela tá se sentindo sozinha, se ela tá triste, se ela tá com vontade de chorar. E se a gente fica guardando esse choro, tanto a criança quanto o adulto, o que acontece? Você não tá colocando para fora, então vai ficando aqui dentro.
aí essa criança começa realmente a engordar. Mesmo se ela não come muito, porque é tanta emoção trancada aqui dentro, tem tanto sentimento preso aqui dentro, que ela nem consegue explicar os conflitinhos que estão acontecendo dentro dela. E às vezes nem tem explicação, e ela não consegue colocar isso para fora. Isso vai virando uma bomba dentro dela. E é aí que a criança começa a ter vários problemas de estômago, ela começa a ter problema, por exemplo, de alergias contra a lactose, contra isso. Muitas vezes acaba vindo daí, porque é um acúmulo tão grande de sentimento que tá ali e ela não consegue colocar isso para fora, ela não tem um ambiente seguro, não tem ninguém que escute ela, não tem ninguém que a deixe chorar. Aonde ela vai fazer isso, gente? Em lugar nenhum. Quem que dá atenção para ela? A comida. Então ela começa a comer, e o que ela vai comendo, ela não consegue nem sentir o paladar. E de que forma você trabalha isso? Como é que você vai ajudar essa criança? Vou repetir mais uma vez, dando atenção para essa criança, criando um ambiente seguro onde ela possa chorar sem ter explicação. Você pode acolher essa criança, abraçar, ouvir o que ela tem para falar, tá? Então, é dessa forma que a gente vai poder ajudar essa criança, tá ok? Enfim, isso faz sentido para vocês? Eu gostaria de estar sabendo aí se faz sentido para vocês. É um assunto bem extenso, porque existem esses dois traços que têm a tendência a engordar se estão na dor. E como é que você percebe quando a criança está na dor? É quando ela realmente começa a engordar, quando ela não consegue chorar. Isso tudo ela está na dor. E quando é que a criança está no recurso? Quando ela se comunica muito bem, ela está sentindo o que está acontecendo à sua volta, ela tem um espaço para chorar, que está ali, ninguém questiona, mesmo que seja em alguma situação, por exemplo, que você chamou a atenção da criança, ou porque agora não é o momento dela assistir desenho, não é o momento dela comer aquilo, não é o momento de eu sair, enfim. O não continua prevalecendo, mas você pode dizer para a criança, eu sinto muito, mas agora não é hora de comer doce. Podemos marcar um outro dia. Ela vai chorar, porque ela não conseguiu o que ela queria. E aí você oferece, quer um abraço, quer um colo? E aí você abraça e acolhe essa criança, o seu não prevaleceu, você deu sentido e você considerou a emoção que ela estava sentindo, você entendeu que realmente aquilo era importante para ela, mas que agora infelizmente não pode estar acontecendo aquilo, vamos marcar um outro dia. E aí você pode estar fazendo isso com a criança. E cumpra tudo aquilo que você combinar com a criança, tá? Então perceba isso. Se a criança é mais cheinha, ela tem a pele mais fininha, ela tem os traços mais arredondados, bochecha, é mais arredondadinha nos ombros, enfim, são crianças mais sensitivas, mais emotivas, elas são mais intensas, então tudo é muito exagerado, é muito intenso. Então a forma da gente poder ajudar essas crianças é tirar elas da dor e trabalhar os recursos. E quando elas estão no recurso, elas são fantásticas, elas são ótimas para improvisar brincadeira, para improvisar qualquer coisa. Elas são ótimas na comunicação, elas são super sensíveis de entender o problema das outras pessoas. Então, trabalhando isso, esses recursos, ativando esses recursos, essa criança não vai engordar tanto. Ela vai engordar o suficiente para o traço de caráter dela. Ela não vai ficar fora do peso. Percebe isso? E aí, criando comidas saborosas para ela comer, ela vai comer com mais prazer,
comidas mais gostosas e vai acabar comendo menos, porque ela não vai precisar comer para preencher esse vazio. Maravilha? Bom, hoje é isso que eu queria falar com vocês sobre esse traço de caráter que rolou tudo lá na amamentação. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, a gente vai estar conversando ainda mais um pouco essa semana. Amanhã eu vou estar falando sobre outro traço de caráter que tem a tendência a engordar se ele está na dor. Se você tem um índice uma porcentagem muito alta dele, ele combinado então com esse traço de hoje, engorda bastante, fica bem troncudo. Então amanhã, na live de amanhã, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre esse traço de caráter que foi no desfraude, tá ok? Então, fica aí o convite. Amanhã, a 13h, eu vou estar ao vivo no Instagram para estar falando desse outro traço de caráter que tem a tendência a engordar. E se você quer saber mais sobre análise corporal e comportamental, entre em contato comigo, tá? Através de um gráfico, através a gente avalia, faz o scanner do seu corpo de parte a parte. Eu vou estar avaliando cada parte do seu corpo e isso vai para um gráfico onde eu consigo a porcentagem e consigo identificar dentro deste gráfico, dentro dessa ferramenta, tá? Eu consigo avaliar quais são os seus maiores traços aí, os seus traços mais com maior porcentagem, e através disso você consegue entender como você funciona. Através do seu corpo, a gente entende a sua mente. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer fazer uma avaliação, uma análise corporal e comportamental, entre em contato comigo, é só mandar um recado para mim, entra aí na minha bio, tem o meu WhatsApp aí, ou você pode estar mandando um recado também, uma mensagem por aqui, a gente marca um horário e faço a avaliação para você de como a sua mente funciona. E é fabuloso. Através disso, através desse gráfico, através dessas informações que eu vou te passar, você vai conseguir trabalhar melhor com você mesmo, você vai conseguir se entender melhor as crianças que estão à sua volta, sejam filhos, sobrinhos ou alunos, e você vai poder entender também como funcionam as outras pessoas que estão do seu lado. Dessa forma, você consegue mais harmonia, uma melhor comunicação e o mais importante, você está fazendo a sua evolução de conhecimento, a sua evolução de aprendizagem aí do seu próprio ser, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês na live de amanhã, que vai ser bem bacana, vai ser sobre esse traço de caráter que foi no desfraude. Então, eu espero vocês. Se quiser saber mais, entre em contato comigo. Eu tô te esperando. Um beijo grande e até a próxima live. Obrigada por todo mundo que esteve nessa live aqui. Amanhã vocês podem estar fazendo perguntas, tá ok? E a gente vai se falando. Um beijo, gente. Até amanhã.